Bem, vamos então falar deste Dia da Mulher. Acredito e digam-me se concordam comigo, as mulheres têm que ser sempre lembradas e celebradas todos os dias, mas o calendário marca também este dia como sendo o Dia da Mulher. Perguntar-vos qual é que é a importância para vocês deste dia e quais é que são as vossas principais referências neste mundo no que toca às mulheres, começando contigo, Joana. Eu acho que efetivamente é um dia que marca a evolução, não é? Se nós olharmos há uns anos atrás, ou há bastantes anos, a mulher não estava inserida no mercado de trabalho, não podia votar, tinha uma imagem totalmente associada a lides domésticas e a cuidar da família. E acho que a partir do momento em que conseguiu lutar pelos seus direitos e ser alguém mais integrante da sociedade, isso foi um marco histórico e é por causa disso que também o dia é assinalado. Acho que, tanto a nível de laboral, as mulheres também vão assumindo cada vez cargos de maior responsabilidade em diversos fatores. Sabemos que ainda não é totalmente igual, ainda há uma disparidade económica, mas isto também tem que haver uma mudança constante de mindset nesse sentido. E qual é que era assim a tua referência quando eras mais nova? Eu acabava por ter muitas, não é? Mas se nós olharmos um bocadinho para a parte desportiva, por assim dizer, acho que uma que se fala muito e que ficou muito marcada na história do desporto, não falando de voleibol em concreto, mas foi a Serena Williams também, que ganhou uma notoriedade muito grande e falando do ténis, por exemplo, os Grand Slams teve uma evolução muito grande porque os prémios masculinos e femininos agora são iguais e antes não eram. E se transpusermos aqui um bocadinho para o voleibol, que é para a nossa modalidade, acho que tem havido um crescimento constante e isto advém muito também do facto dos jogos passarem em canais televisivos abertos, a própria Federação ter um YouTube, existir uma Vôlei TV e depois os jogos também passarem nos canais e ter os três grandes é muito importante para esta divulgação. E esta disparidade a nível de condições e mesmo a nível financeiro, acho que cada vez mais é menos notória, mesmo falando a nível internacional. Vitória, e quando eras mais pequena, tinhas assim alguma referência que vias como exemplo? Sempre tive a minha mãe. A minha mãe sempre foi a minha super-heroína dentro de casa. A minha mãe muitas vezes foi pai, foi mãe. E sempre foi a minha maior referência, foi sempre a pessoa que eu olhava e falava, quando eu crescer quero ser igual. E aí assim, no meio desportivo, quando comecei a jogar vôlei, sempre tive uma atenção a mais na Jaqueline, na altura. Era a craque da seleção brasileira, era também a posição que eu comecei a jogar. E pronto, sempre admirei muito o que ela fazia, também a forma com que ela se comportava e tinha uma liderança dentro de campo nas equipas que passou. Ana, eu sei que há uma grande relação com a mãe Helena e acredito que seja também alguém com quem te identifiques e que tenhas acompanhado o percurso e querer ser como a mãe Helena, a nível familiar, mas também a nível desportivo. Quais é que eram os teus principais exemplos? Assim, eu acho que sou de uma geração um pouquinho mais diferente, portanto as minhas referências desde nova acabam por ser as referências de hoje em dia. Eu diria que a Gabi Guimarães foi a atleta e ainda é que me motiva por todas as qualidades que ela tem, não só técnicas, mas lá está, do papel da liderança, de saber como se comportar uma atleta dentro e fora de campo. E sobre a minha mãe, sim, eu acho que para toda a gente a mãe vai ser sempre uma referência, no meu caso sempre muito próxima em todos os aspectos da minha vida, e no voleibol acho que é notório para muita gente, por isso sim, é um amor muito grande pela mãe. Vocês já tiveram os vossos exemplos e agora acredito que também queiram ser exemplos. E Vitória, perguntar-te que mulher, que mãe e que valores queres que a Valentina reconheça em ti? Os melhores possíveis, né? A gente tenta educar, até esses dias eu estava a falar essa conversa no balneário, educar é uma coisa muito difícil. E eu tento ensinar para ela
tudo de melhor que eu conheço e que já tive que aprender com os erros. E acho que quando eu puder passar para ela as melhores coisas da vida, eu vou tentar passar. Acho que tenho tentado ser uma boa mãe, dou sempre o meu melhor e acho que ela tem conseguido absorver muito disso. Joana, acredito que a Vitória veja na madrinha também um exemplo. Sem dúvida, ela vibra muito, sempre que pode ver os jogos, embora lá está, agora as crianças ou pré-adolescentes têm uma agenda ocupadíssima, não é? Porque são imensas atividades que fazem na escola, fora dela, mais as festas de aniversário e às vezes isso já tem impedido de viver os nossos jogos. Mas ela gosta muito e vibra muito, gosta de estar nos jogos, nas conquistas, diz sempre: ai madrinha, és sempre a última a chegar, tenho que estar sempre à tua espera. Isso é o que ela mais censura. Mas eu gosto, e fundamental também é ter a minha mãe sempre nos meus jogos. A minha mãe, os meus pais sempre me acompanharam muito, mas estamos a falar aqui da mulher. A minha mãe acompanha-me incondicionalmente e é a minha maior fã. E depois eu também tenho o exemplo dela, que é... Pronto, falar das mães é sempre um bocadinho complicado, mas da minha avó, das minhas avós e principalmente a paterna, infelizmente nenhuma delas se encontra entre nós agora, mas eu passei muito tempo da minha infância com a minha avó paterna. Ela vivia comigo, tratava da minha alimentação, levava-me à escola e era uma super mulher porque ela fazia de tudo. Tudo. Nós dizíamos, a Dona Rosa parece uma trotinete, porque ela anda para todo lado, faz tudo, ajuda toda a gente, faz tudo em casa, e acho que é nessas referências também que nós temos que nos inspirar de certa forma, porque foram mulheres de gerações bem mais difíceis que as nossas, em que não havia as condições e evolução que há agora e que faziam das tripas de coração para conseguirem ser boas mães, boas esposas, boas filhas, boas avós, boas irmãs, e são esses exemplos das nossas mães, das nossas avós, que nós temos que nos inspirar para ser melhores pessoas e melhores mulheres. Ana, sei que também tens aqui uma grande ligação com a família, que conselhos é que dás também, neste caso acredito que primos e primas, mas neste caso às primas mais novas, que conselhos é que dás também para o início da vida delas? Eu acho que é aquilo que me deixa mais feliz, é um bocado ver que todas as minhas primas mais novas estão a entrar para o mundo do voleibol e que me veem como uma referência e que acham muito divertido, acompanham. E isso é uma das coisas que me deixa o coração mais cheio, é de saber que estou a ser uma referência para elas. E eu não digo muito, porque eu acho que ainda não tenho muita experiência, mas no fundo é sempre para acreditarem naquilo que elas sentem. E algumas delas já veem o voleibol mais a sério, outras nem tanto, mas a minha prima que me segue mais tem sido chamada à seleção já. E eu digo sempre para ela acreditar, ela é muito novinha nas seleções e para ela aprender muito, para ela se divertir no fundo, porque se ela se não divertir a fazer isto, não vale a pena. E ela tem gostado muito, tem estado muito contente e isso deixa-me muito orgulhosa. A verdade é que vocês são um exemplo na vossa modalidade, um exemplo também para o clube e para as muitas mulheres que vos assistem. Vários cartazes durante os jogos, camisolas com os vossos nomes, fotografias, autógrafos no final. Como é que vocês também lidam com tudo isso e com a forte presença que vocês têm já no Futebol Clube do Porto? É com um sentido de responsabilidade, né? Porque o que a gente mostra ser, tanto fora quanto dentro de campo, é muito importante para as novas gerações. Acho que é isso, eles nos veem como uma referência e cabe a nós mostrarmos sempre os lados bons da prática do desporto, o lado bom de vivenciar esses momentos que a gente tem tido, até porque acho que é especial, não é aqui agora puxando o saco do Porto, mas é especial jogar aqui, é especial jogar com uma torcida como a que a gente tem sempre aqui nos jogos, que vem em todos os jogos, não é aquelas pessoas que aparecem de vez em quando, são pessoas que vêm em todos os jogos, que vão aos jogos fora, e eu acho que essa rotina que eles criaram de nos acompanhar só reforça o quanto a gente tem que
continuar dando bons exemplos, né, dentro e fora de campo. E acho que estamos numa vitrine muito grande para fazer isso, então temos que ser boas pessoas para conseguir mostrar isso que nós somos. Na habitual volta que vocês fazem com os adeptos, eles falam com vocês também nesse sentido, na importância que vocês têm no clube e na equipa? Sem dúvida alguma. Aqui somos sempre um bocadinho tendenciosas e para mim os adeptos do Futebol Clube do Porto são os melhores do mundo. Por este apoio constante, independentemente dos momentos que uma equipa possa atravessar, porque as épocas não são lineares, há momentos bons e momentos menos bons e apoiam-nos incondicionalmente e em qualquer pavilhão, não é só em casa. E quando contactamos com eles no final dos jogos, recebemos muitas palavras de apoio e carinho, não só pelo rendimento, mas também a forma como nós, de certa forma, influenciamos a vida das pessoas. Acho que uma das coisas que me deixa mais feliz é saber que, eventualmente, nós somos modelos bons para as filhas dos nossos adeptos que estão a começar. Acho que das melhores coisas que podemos ouvir é: olha, a minha filha começou a jogar voleibol por sua causa, ou a minha filha vem ao pavilhão para a ver. E depois, com as redes sociais, que é um meio muito grande de divulgação de informação, também nos acompanham muito a nossa parte, a nossa vida fora do campo. Daí esta responsabilidade que nós temos também de ser os tais role models, por assim dizer, ou seja, ser os exemplos. Mas é muito gratificante quando as crianças e assim os adolescentes chegam à nossa beira e reconhecem o nosso rendimento, mas também as nossas características enquanto pessoa. Não se trata só de voleibol, trata-se também de marcar pelo ser humano que somos. Sabemos que o desporto feminino está em crescimento, mas nem sempre foi assim. Talvez a Ana tenha apanhado agora um contexto diferente, já de maior crescimento. A Joana e a Vitória, talvez num período em que não havia este crescimento tão notório, mas que desafios é que tiveram que enfrentar neste vosso trajeto? E pergunto isso às três. Podemos começar com a Ana. Ok, eu acho que, lá está, da geração diferente não apanhei tanto, mas eu ainda sinto uma diferença muito grande, especialmente alguns anos atrás já jogava voleibol e eu nunca imaginava conseguir fazer disto a parte principal da minha vida, não conseguia imaginar isto sendo o meu trabalho e eu acho que foi para aí há 10 anos que isso começou a tornar algo mais normalizado em termos de voleibol aqui em Portugal e acho que isso foi a maior diferença que eu notei e que tive de lidar foi. E é muito bom e fico muito contente de poder fazer isto o meu trabalho. É muito gratificante, fico muito contente por essa parte. Joana Canela dizer que faz desde o início até agora. Eu acho que, por ser a mais velha, acho que consigo falar um bocadinho melhor, porque eu jogo na primeira divisão há sensivelmente 18 anos e a evolução que o voleibol feminino tem tido aqui em Portugal tem sido super notória. Há uns anos atrás era impensável vermos equipas profissionais, vermos atletas a viver do voleibol e hoje em dia quase todas as equipas da primeira divisão são profissionais e isso vem de duas partes, que é o investimento por parte das instituições na modalidade e na vertente feminina, a tentar que as condições sejam similares às do masculino e o próprio mindset das atletas, porque há aquela parte, e isso é super importante, que é nós também termos estudos e termos formação profissional, porque infelizmente o voleibol não vai durar para sempre. E houve também uma mudança de mindset da atleta portuguesa a arriscar, a querer este profissionalismo, a lutar por estas condições. Eu lutei muito e houve muitas outras pessoas que lutaram comigo e antes de mim para que nas seleções nacionais tivéssemos mais condições. Antigamente os estágios eram muito reduzidos, íamos para uma competição, tínhamos um estágio de 2 semanas. Agora não, são verões inteiros a treinar, melhores condições de trabalho, melhores hotéis, isso tudo faz com que a modalidade evolua.
e depois é o próprio apoio que as instituições também dão para as equipas. Isto vem muito da visibilidade, dos jogos passarem na televisão, os canais dos 3 grandes, o facto de nós termos um campeonato do mundo que se realizou o ano passado e termos nomeadamente as finais a passar na RTP2, o que são canais abertos, e tudo isto faz com que a modalidade também evolua. Eu acho que houve uma mudança por parte das instituições e das federações e também das atletas para lutarem por este profissionalismo. Vitória, partilhas da mesma opinião? Eu partilho da mesma opinião da Joana, acho que foi também por esse caminho. Já estou aqui em Portugal há um bom tempo, também consegui acompanhar essa evolução e acho que também partiu muito também da forma com que, e digo as portuguesas, porque acho que foram elas que conseguiram transformar isso, que elas começaram a ver o vôlei como uma profissão. E acho que ao também dar a prioridade do vôlei como a sua profissão, conseguiram lutar um bocadinho mais para melhores condições. E acho que nisso tudo foi um caminhar não sei se evolução seria a palavra certa, mas foi ali um caminhar para as coisas melhorarem, né? Como a Joana disse, a luta constante foi muita, e como veio depois patrocínios melhores, com maior visibilidade, a entrada do Porto também numa primeira divisão com uma estrutura muito organizada, porque eu acho também são poucos os clubes que têm a estrutura tão organizada quanto a do Porto, serve de exemplo para os outros. Eu acho que todo mundo está tentando, hoje em dia, igualar, até para o campeonato também manter um nível bom, não ser aqueles campeonatos que tem uma equipa muito boa e uma equipa muito má. Acho que isso tudo tá indo de encontro. Acho que Portugal em si evoluiu muito no desporto feminino, e acho que isso tem a ver com a luta que a geração da Rezas, a anterior, foi tendo, para hoje a da Ana está a usufruir. É isso que eu ia dizer, eu acho que eu sou uma sortuda. É. E sentem que o Futebol Clube do Porto também teve grande impacto, principalmente nos últimos anos, para este crescimento do desporto feminino? Muito. Sem dúvida alguma. Acho que aqui a Vitória disse uma coisa muito importante, que é, nós largamos, antigamente já havia outras equipas profissionais, mas eram mais equipas das ilhas, que acabavam por ter também um apoio do governo regional e tinham outras condições que as equipas aqui do continente não tinham. Mas acho que o aparecimento do Futebol Clube do Porto foi também um virar da página em relação à profissionalização, porque quando há um clube que tem as melhores condições que se pode ter, e estamos a falar não só internamente, porque nós jogamos uma Champions League, já jogamos contra as melhores equipas do mundo e as condições que elas têm não são melhores que as nossas, falo de infraestruturas, falo daquilo que o clube nos proporciona. Claro que há outros campeonatos, italiano, turco, etc., que têm outro tipo de patrocínios e também outro tipo de vencimentos, também são onde jogam as melhores jogadoras do mundo, mas o facto do Futebol Clube do Porto ter entrado para marcar a diferença pela sua qualidade e pelas condições que proporciona às atletas para desenvolverem as suas capacidades e fazerem o seu trabalho, foi fundamental, porque depois toda a gente tentou ir equiparando, mesmo que dentro da sua realidade. Por exemplo, nós temos equipas não tão bem classificadas no campeonato, que há uns tempos não tinham uma única atleta estrangeira, por exemplo, era a base, ou portuguesas, que agora também fazem um esforço para quê? Porque querem acompanhar o nível, porque o nível vai crescendo, há muitas atletas a enriquecer o campeonato, e eu acho sinceramente que o Futebol Clube do Porto marcou o desenvolvimento do voleibol nacional, porque proporciona, para mim, as melhores condições nacionais.